Um jogador melhor. E tu tem que ter cuidado com isso, porque você... O que acontece? Você coloca. Daqui a pouco você vai passar 2, 3, 4 jogos, tu nota uma diferença. Em alguns, não são todos. Em alguns. Na forma de andar, na forma de se vestir. Já não chega antes para fazer um pouquinho de musculação. E você vai nos cascudos, tá notando alguma diferença desse moleque aí no vestiário e tal. Aí já entra os problemas números, né? Começa a sair na imprensa que o fulano já tem interesse do clube e tal, que às vezes é uma mentira horrorosa, não tem mentira, é verdade. É uma inverdade isso, é para soltar, para valorizar aquela coisa toda. E começa a falar nos números, né? Por quê? Esses garotos hoje, com 13, 14 anos, eles chegam num clube, eles já vão com o empresário. É um negócio... Depois que aconteceu com o Richarlison, você ficou... Fiquei... Puto da vida. Não conheço os caras. Acho que eles podem estar até no direito deles. Mas não usar o garoto daquela maneira ou permitir que o usassem da maneira que usaram. Né? Ficou ruim pro garoto. Ficou ruim, ele chegou às lágrimas no outro dia, né, na volta do jogo do Palmeiras, porque não era esse o sentimento dele. Ele disse que vendo o jogo sofreu muito, que queria estar ali no campo para ajudar. Mas e como é que fica a cabeça dele que não foi? Porque ele escreveu lá nas mídias sociais dele, ele falou, olha, é um negócio que era um negócio da minha vida. Ele falou, então deve ser financeiramente uma coisa surreal. Eu sobre a proposta que eu escutei, aquela que foi divulgada, 12 milhões de euros, a nível de contrato não sei, mas é porque ele, naquele momento, ele andou falando que não gostaria de ir para a Europa, né? Então, quer ser uma proposta muito boa, mas daquilo, você via que não era ele que estava falando. Aquilo tinha sido colocado. Colocaram um chipzinho, né? E tipo, ó, a tua posição é essa. Porque ele chegou para mim na minha sala simplesmente, professor, posso falar contigo? Eu falei, pode, senta aí. Ele entrou, sentou, eu não dormi a noite toda, eu falei, por que, cara? Passou mal? Ele falou, não, problema de Palmeiras, aí a situação do Palmeiras. O que tem Palmeiras? Não, tem uma oferta, os clubes vão fechar na terça-feira e eu não estou com cabeça de jogar. Eu falei, cara, eu vou respeitar a tua posição, mas essa não é a melhor. Esse procedimento não é o melhor para você, para o clube e para o Palmeiras. Acabou. O Fluminense foi punido, o jogador não atuou, é um grande jogador. O atleta, de repente, se era uma coisa realmente muito boa para ele, foi punido também, que acabou não indo, e não vai mais, já completou os 7 jogos. E foi punido o que é comprar, que estaria comprando um grande jogador. Quem ganhou com isso? Ninguém. Só todo mundo perdeu. Eu ainda perdi o jogo, quer dizer. Ô, Belão, você faz... Eu já te falei, não tem uma entrevista tua que eu não assisto. Você tá fazendo umas coisas para mexer com essa molecada? Eu vejo o seguinte, Fluminense ganha de... Eu vi um jogo, Fluminense ganha de 3, de 4, você fala, não, mas olha, não jogou tudo isso, não sei o quê. Fluminense se perde, você fala, pô, gostei do time hoje. É para mexer, é para os caras não se achar. Você faz isso, você tá fazendo isso direto, Abelão. Eu não tô louco. Mas eu sei. Fluminense outro dia ganhou, deu uma chocolatada e não sei quem. Você falou, mas não sei, cara. Aí o Fluminense perdeu, falou, gostei do time, brigou. Foi com o Avaí, cara. Nós ganhamos bem o jogo. Tu vê que o Avaí depois, aqui no Rio, ganhou do Botafogo depois. A gente cria a estratégia muito de acordo com o momento da equipe, né? E nós montamos alguma coisa lá pro jogo do Avaí, porque eles viam em último lugar. Você quando sobe para a primeira divisão, às vezes você custa anos para voltar à elite, aí tu volta, tu tá em último, cara, isso é um peso danado jogando em casa. E nós começamos a errar muita bola por dentro, proporcionando muito contra-ataque. Quando a equipe assentou, fez o gol, fez o segundo, poderia ter feito o terceiro e o quarto logo. Aí eu comecei a ver umas letrazinhas, um chapeuzinho, um negócio. Porra, eu fico puto com esse negócio, cara. Aí descasquei dos caras. Aí eu não consigo, se eu descasquei lá dentro, chegar depois na conferência e falar que está tudo bem. Não está tudo bem, cara. Senão não tinha descascado nos caras, né?
O futebol hoje está muito igual, cara. Tu vê, nós ganhamos dentro de casa deles de 3, eles ganharam do Botafogo aqui de 2, né? Mas eu acho isso legal pra caramba. Eu comecei a reparar, falei, caramba, tem coisa. O Abelão tá mexendo com os moleques aí. Abelão, esse cara aí tem história. Dá uma olhada aqui. Olha quem veio pra te dar um abraço. Roda aí. Fala, beijo. Um abraço pra você, querido. Você realmente tá com uma pessoa especial. Essa pessoa fez parte da minha vida e faz parte da minha vida. A pessoa, quando eu fui pro futebol carioca, me abraçou. Nós éramos parceiros, muito amigos. Eu tenho um carinho muito especial pelo Abelão. Além do que, hoje é um dos grandes treinadores de futebol brasileiro. Parabéns, Abel, por tudo que você fez na tua vida, por tudo que você representa. E você fazer parte da minha vida também. Porque você é uma pessoa especial. Um beijo no teu coração. Eita ferro. Roberto Rivelino, hein, amigo? Cara, esse cara aí, vou te contar uma história, 2 histórias. Mas uma é um negócio só ele. Te digo que outro não faria. Mas a primeira, assim, cara, eu não abracei ele. Ele que me ajudou pra caramba. Porque eu ficava com ele no quarto, né? Tudo não é possível, cara. O cara não se mexia. O telefone não parava de tocar ele. Entende? Ia viajar, Fortaleza, Belo Horizonte, sempre eu com ele no quarto. E fizemos realmente essa amizade fantástica. Mas olha o que esse cara fez. Veio a Copa 78, fomos convocados e chegamos em Mar del Plata. Não deu assim 3, 4 horas que tínhamos acabado de chegar no hotel, que a delegação ficou alojada. Um grupo da Adidas, 3, 4 caras diretores, caras top, e 3, 4, 5 da Puma. E caixas de material. E aquilo assim, né? Um grupo de jogadores para lá, que era Puma, iam fazer o contrato para jogar a Copa do Mundo, e um grupo para cá. E nesse grupo não estava Riva, Edinho, Carlos, Zé Sérgio. Por e que eu. não? Ninguém procurou para fazer contrato. Pô. Ele não, ele estava sendo procurado. Mas vê bem, cara, algumas horas depois de se hospedar. Aí os caras já saem com cada um com um montão de caixa, não sei o quê, contrato aqui. Uma pagava em dólar, outra pagava em cruzeiro na época, sei lá o que era. E ele, tranquilo, lá dentro, trocou uma roupa, botou uma agasalho para a seleção, café e tal. E daqui a pouco, treino, primeiro treino, segundo treino, os caras em cima dele. Ô Benja, esse cara chegou, falou assim, olha aqui, ó. Vocês querem fazer contrato comigo? Você vai fazer contrato comigo, você vai fazer contrato com o Zé Sérgio, com o Edinho, com o Carlos e com o Abel, ganhando exatamente aquilo que eu vou ganhar. Caraca. Não, eu nunca vi isso. Senão não tem contrato. Não vou fazer nem com uma nem com a outra. Nós vamos jogar chuteira preta. E aí fizeram? Fizeram. Esse é o Riva, né, amigo? Fizemos, esse é o Riva, né? Fizemos um contrato com a Pony. Aí não foi nem Adidas nem Puma, a Pony. Chuteira de couro de pelica. E na época, estou te falando de 78, $100 mil na mão. Pô. Negócio, os caras... Graças ao Robertinho. Não ganharam aquilo, graças a esse cara aí. E você vê, e ele vem aqui e te agradece por fazer parte da vida dele. Tá louco, cara. Esse cara não... É surreal isso aí, cara. Os caras estavam que saber de Abel, de Zé Sérgio, entre os caras que não tinham muito nome, os caras estavam correndo para assinar aqui. Não, quanto vai me dar? Vou me dar tanto. Ele nunca me contou essa história. Não, esse cara não... O Riva não essa existe. História, cara, eu conto para todos meus amigos, conto para meus filhos, porque isso não existe. E ele não assinou a partir do momento que ele falou, não, eu assino com todos, para poder ter ele. Caramba. Não. Do caramba, sensacional. O Abel, a gente vê quando você é um cara que é super querido por todo mundo, quando você passa aí nomes consagrados que nem Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Você vai vendo
artista que gosta de você, músicos e tal. Mas você é um cara tão querido, cara, que jogadores do patamar também que jogaram no altíssimo escalão do futebol mundial falam de você de uma forma que é inacreditável. Fui lá na Europa. Fui lá na Europa buscar um. Olha o que esse cara vai falar pra você, Abelão. Roda aí. Alô, fala Beija. Fala aí, tudo bem? Queria mandar um abraço aí pra vocês aí, pro Abelão. Daqui do Porto. Falar o que, né? Falar do Abelão é simples, né, cara? É um amigo, acho que é um cara que pra mim eu achava já mais perto do final da minha carreira trabalhar com ele foi fantástico, até porque ele foi o que fez eu perder a principal final que eu joguei, uma das principais, né, no Mundial. Mas foi um cara que eu sempre admirei, sempre tive um carinho, um respeito enorme. E realmente foi tudo aquilo que eu pensava dele, não só como treinador, como pessoa. Confirmou quando eu fui trabalhar com ele, quando a gente teve a chance de trabalhar junto no Fluminense. Um cara que eu tenho no coração, uma pessoa fantástica. É muito difícil, eu sempre falo que é muito difícil ter um treinador que consegue ser humano e justo, tendo tomado decisões tão difíceis quanto a vida de um treinador, né? Mas o Abelão é um cara fora da média, acima da média, é diferente, é um cara que, pra mim, é que eu falo, volto a repetir, é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol. Graças a ele foi que eu fiquei no Fluminense mais um tempo, porque em 2011, antes dele chegar, estava ali um momento difícil. E a gente conversou por telefone, esperei a chegada dele e a gente foi muito feliz aí junto. Se falar alguma história engraçada, tem várias. Ele é um cara, como eu falei, é um treinador amigo, é um treinador que consegue fazer o que está fazendo hoje aí no Fluminense, um time de jogador de menino, uma molecada com qualidade, mas que precisava de um treinador como ele, com essa capacidade aí de fazer essa gestão. Então, mais do que o Abelão, que é um paizão aí pros meninos, e fico feliz pelo trabalho que ele está fazendo. Eu agora morando aqui, estou um pouco mais longe, logo fazer uma visita aí no Rio para ele, pra gente tomar um vinho, que eu sei que ele gosta bastante. Então, cara, quero mandar um abraço, que ele continue fazendo o que ele sempre fez, trabalhando com alegria, transmitindo essa coisa que todo mundo tem, que é para poucos, e ele realmente é acima da média, é especial e é diferente daquilo que eu já vi. Professor, um grande abraço, te espero aí. Logo a gente tá junto aí para tomar um vinhozinho, se Deus quiser. Eu te espero aqui, né, nas tuas férias. Um abraço. Não deixei editar um segundo desse depoimento do Deco pra você. Eu queria que fosse na íntegra pra você ver. Cara, o Deco é diferente também, sabe? Porque o Deco, ele, com essa calma dele, primeiro um jogador que é louco. O cara faz com a bola, o que ele vê na frente, o que ele vê a parte tática. É um negócio assim surreal. Ele cativa. Quando o negócio estava ruim, né? Quando eu cheguei, eu peguei o telefone, realmente que ele falou é verdade, liguei para ele, pô, cara, segura a onda aí, calma que chegar a gente vai ajustar. Estava dividido o ambiente, tinha tido aquele problema da saída do Sheik pela cozinha do hotel em Buenos Aires, aquela coisa, foi eliminado da Libertadores, aquele negócio todo. E ele, quando eu cheguei, o que ele se detectou, assim, tinha um grupo aqui, tinha um grupo neutro, tinha um grupo do Sheik, tinha... Cara, esse cara conseguiu juntar as peças com uma liderança, com essa calma que ele tem, com essa tranquilidade. Sem sempre gritar. Falando baixo. Exatamente, sem gritar, sem berrar, sem gesticular. Ele falou, pô, cara, ele me ajudou muito. Ele e a Dingue e o Fred me ajudaram muito porque
Moura. De repente você é até injusto falar aqui nomes. Mas daí ele falou assim, pô, o cara é do bem, cara. Vamos fechar, cara. O negócio está separado. Nós estamos com objetivos diferentes. Porra, eu saio para norte, tu sai para sul. Nós temos só um caminho. Ele foi uma figura preponderante na conquista. Por quê? A conquista foi feita com um ambiente extraordinário. E se não tiver ambiente muito bom, tu não consegue ganhar, cara. Pode ser o time que for, O time que for, tu não consegue ganhar, cara. Ô, Abelão, esse cara aqui deve ter uma importância também na tua vida muito grande. Vamos mudar, estamos rodando o mundo aí, estamos rodando o mundo, Abelão. Tá legal ou quer que para? Não. Posso continuar? Eu de repente vou deixar pra chorar em casa. Porque eu falei pra você, tá vendo? Sai não, mexe o saco, pô, você vai. Roda aí. Fala, Abelão. Tô aqui mais para te agradecer por tudo que tu me proporcionou na minha carreira, todas as conquistas que nós tivemos juntos. Aprendi muito contigo, cara. Eu sempre costumo dizer que eu tive muitos treinadores na minha vida profissional, mas tu foi um cara que fez a diferença, não só como treinador, mas como amigo, como pai, como irmão. Me ajudou muito, aprendi muito contigo e hoje eu te agradeço, cara. Te agradeço por tudo que tu me proporcionou, por todas as conquistas que tu fez com que nós conseguíssemos na nossa carreira. E te desejo tudo de melhor, cara, tudo de melhor, porque tu és um cara do bem, um cara que eu estou sempre acompanhando, estou sempre aprendendo com as tuas entrevistas, com os teus jogos, e queria te agradecer muito por isso, te desejar toda a felicidade do mundo, porque tu merece, tudo que tu conquistou, tu merece. E eu vou contar aqui um rápido episódio que aconteceu na época que tu estava treinando lá em Dubai, depois de todas as nossas conquistas. E aí nós fomos jogar lá, se não me engano foi o torneio, ou foi no Mundial mesmo. E tu foste convidar a gente, pegou aquele pessoal ali que tinha participado do Mundial contigo e levou lá no hotel, cara, fez um grande banquete para nós, agradeceu muito, e aquilo ali provou a pessoa que você é, a humildade que você tem, e não é à toa que tu tem conquistado tudo que conquistou. Valeu, cara, um grande abraço, que Deus te abençoe. Tu tá no sul, né? Tu vai surtar aqui nesse programa hoje. Cara, esse cara nessa conquista, né? Eu não sei se tu lembra contra o Libertad no Paraguai, o jogo de ida 0-0, que a bola bateu na trave, bateu nas costas dele, tinha que entrar, cara. Esse cara é abençoado, e não entrou. E depois, contra a LDU, nós perdemos 2-1, foi a única derrota que tivemos, lá na altitude de Quito. Depois, aquele time com 7 jogadores da seleção equatoriana, né? Inclusive o tal do Mendes, que era um diabo. E o último lance do jogo foi uma falta, tipo, 2 metros, se botar a defesa desse cara, da linha da grande área, cara, foi esse Mendes bater, cara. Meu Deus. Esse cara fez. O pessoal pensa que a defesa difícil é aquela que vai no alto, que é mirabolante. Não, foi no chão, cara. Mas esse cara aí, esse é outro, né? Foi outro que tudo isso aí que aconteceu de bom mundial e tal, deve-se muito a ele, Arley e Fernandão. Fabiano Heller também tinha uma participação boa, o Índio, o Bolívar. Mas esse cara, ele é muito parecido comigo. Ele é turrão, sabe? É bravo também ele. Nós, quando ganhamos o São Paulo, lá no Morumbi, tu lembra muito bem, por 2-1. 2 gols do Sobis. 2 gols do Sobis. Teve um gol ganhando com a bola quase do meio campo, o Ricardo fez um gol de cabeça e tal. E nós jogamos com 2 centrais. E nós, foi expulso o Josué, pelo lado de São Paulo, e o Fabinho pelo meu lado. E nós sabíamos que o segundo jogo o Ricardo Oliveira não ia poder jogar, porque o negócio de contrato tinha terminado. E eu não tinha mais jogador para colocar. E eu cheguei, os caras falei, ó, vamos jogar com 3 zagueiros. Aí veio ele, Fernandão, e Arley e o próprio Fabinho. Cara, nós ganhamos dele no Morumbi com 2 zagueiros, agora vamos jogar com 3? Vamos jogar com 3. Mas o que tu está pensando em fazer? Isso. E o Mineiro? Quem pega o Mineiro? Vai pegar o Mineiro, Alex. Você enlouqueceu, cara. Como o Alex vai marcar o Mineiro? Era um jogador com muita versatilidade, né?
E o Alex é um cara mais clássico, mais técnico, mais cadenciado. Depois não se preocupa não, cara. Mas eu já tinha falado com o Alex. E acabou que fizemos um grande jogo, fomos campeões, daquela coisa toda. Mas esse daquele que questiona, entendeu? E vai, com certeza, já é, né? Vai ter um futuro muito bom aí como treinador. Ô Abelão, antes de ir pro próximo, você ficava pé de raiva quando você perdeu aquelas 2 finais de Copa do Brasil com o Fluminense e com o Flamengo, que a mídia falava, pô, o Abelão é pé frio, o Abelão não ganha porcaria nenhuma. Quando eu fui pro Inter, eu cheguei lá bivice. Aí meu filho vinha da escola, pô pai, os caras disseram que você é só vice. Aí eu falei, meu filho, eu ganhei o Campeonato Carioca em 2004, Taça Guanabara e o Carioca com o Flamengo. Aí fui vice-campeão da Copa do Brasil. Fui para outro clube, 2005. Fui campeão da Taça Rio, fui campeão carioca, cheguei à final da Copa do Brasil. Perdi, fui vice. Mas eu falei, cara, tu não tá vendo que eu tô chegando em tudo? Tu quer que eu ganhe tudo? Se eu cheguei no final, porque eu sou bom, né? E acabou que não houve acordo de renovação com o Fluminense, foi pro Inter. E era aquilo. Então, essa conquista, né, teve um peso de importância para mim. Você tirou um piano das costas. Porque qualquer lugar, pô, vice, pô, você perder consecutivo, né? Apesar que as pessoas têm que falar, pô, realmente o cara chegou com 2 clubes diferentes. Mas não, era vice. Aí, pô, veio essa conquista. Aí depois veio uma conquista do Mundial. Depois veio uma final de gaúcho, onde metemos 8 no Juventude. E fomos num torneio muito mais difícil que o Mundial para mim, que nós fomos no torneio de Dubai, na final com a Inter de Milão, e vencemos os caras de 3-2. Com o Ibra, com o Maicon, com o Júlio César goleiro, com o Gambiase, com o time. Tá louco. E aí depois você falou o quê? Vice é quem? Vice é o da mãe. Abelão, adoro esse cara, Abelão. Adoro esse cara. Vamos lá. Pô, falar da Abel é um prazer que todo jogador que trabalhou com ele, eu tenho certeza que tem. É um pai, um parceiro, um amigo, protege você até o final. E isso foi na minha vida. Entre várias histórias, tivemos uma que perto do carnaval, numa reunião nossa discutindo o prêmio, eu falei, presidente, pô, presidente, eu não jogo no carnaval, eu tenho que ir pra minha escola lá, pra Restinga, a maior escola do estado. E jogar no carnaval, nós tínhamos um jogo no sábado, ou no domingo de carnaval, alguma coisa assim. E eu não sei se eles comentaram na reunião deles lá, só sei que na véspera de um jogo contra o Nacional do Uruguai, um jogo decisivo, o Abel me chama e fala assim, pô, tu não gosta de jogar no carnaval? Aquele jeito dele, durão, pô, homem grande pra caramba. Eu falei, não, professor, pô, jogo no carnaval, jogo no festa junina, inteiro, jogo qualquer dia, capaz, tô brincando. Ele falou, não, faz o seguinte, pega no pé dos caras aí, puxa os caras aí, nós temos que ganhar esse jogo, abrir bem aqui contra o Nacional, ganhar bem, e depois você dá teu jeito aí no final do jogo e a gente resolve o que vai fazer no final de semana. E aí jogamos o jogo, ganhamos o jogo, finalzinho do jogo lá, dei aquela caída no chão, e no final de semana eu tava na praia lá, depois fui na escola de samba lá. E foi alguma das coisas que a gente viveu junto. Abelão, muito obrigado por fazer parte da minha vida, construir o meu ser, construir hoje um profissional do futebol. Muitas coisas aprendi contigo e com vários outros. Só tenho que te agradecer por ser esse parceiro e tenho visto que continua isso até hoje, jamais mudou. Continua tocando aquele piano, né? Aprendi muito contigo também, de buscar informar, buscar estudar. Você é um cara que sempre esteve preparado, sempre esteve atualizado, então isso foi um incentivo para a minha vida. Muito obrigado, parceiro. Muito obrigado. Os caras te agradecem publicamente, você vê? É legal. Esse também é diferente, sabe por quê? Ele me ligou, nós estivemos juntos numa festa, acho que foi 10 anos da Libertadores, e ele tinha recebido um convite do Inter para fazer parte. Eu falei, pô, cara, não é isso que tu quer ser treinador? Ele falou, não, quero ser um gestor, um executivo e tal, mas não estou preparado. Tenho que ir na Alemanha ainda, aprender mais alguma coisa, fazer mais alguma coisa.
Então tu vê a cabeça do cara. O cara para jogar, o cara fica meio atordoado. Ele não, ele manteve a seriedade, achou que não era o momento, né? Nem seria bom para o Inter, nem bom para ele. Ainda foi fazer curso, essa coisa toda, foi adicionar ao conhecimento dele um conhecimento ainda maior no futebol que ele jogou muitos anos, que foi na Alemanha. E hoje está aí, como executivo do Cruzeiro. Cara, tem coisa melhor que isso. Isso que ele falou do Carnaval, isso é normal. Isso até hoje tem, cara. Às vezes tem um jogo assim que tu fala assim, pô, não tem que levar os caras amanhã para dar treino. O cara, porra, a gente não vai ter uma folga. Eu falei, tem um jogo. Então o jogo hoje tem folga. É uma negociação. Claro, é troca, né, cara? É troca. Me ganha que eu te libero. Às vezes, pô, dá pra gente dar uma saidinha pra jantar. Eu falei, tem um jogo, cara. Ô, Beno, antes de eu chamar o intervalo, não vou pedir pra você ser sincero, porque você é. Você estava lá na noite antes do jogo contra o Barcelona, na final do Mundial. Barcelona, aquele timaço, Ronaldinho Gaúcho, Deco. Você sozinho dormindo. Fala pra mim, você acreditava que ia ganhar? Sozinho, você falava, não, dá pra ganhar? Ou você fala, pô, chegamos, tá bom. Não, eu acreditava porque o que aconteceu no treinamento, da maneira que eu ia jogar, deu errado. E os jogadores foram no meu quarto, o Pato, o Fernandão, o Yarley, tinha mais um. Os caras chegaram no meu quarto, bateram na porta, entra aí, reunião. Pô, queremos falar com o senhor, pode? Claro, cara, entra aí, entraram. Ô, professor, nós temos que marcar o Barcelona na pressão. Pressionar a saída de bola deles. Eu falei, vocês enlouqueceram. Vocês ficaram loucos, completamente loucos, né? Vocês estão falando por causa do treinamento de ontem. O senhor viu, pô, não foi bom, eu sei. Então hoje, véspera do jogo já. Hoje, porque não foi à noite, eu vou mostrar a vocês o que deu errado ontem. E se não fizer errado, nós vamos complicar a vida deles. Aconteceu que nós jogamos com um tripé no meio e fechando o lado direito deles, esquerdo dele, lado direito nosso, com a do Ronaldo, do Deco, que era meio esquerdo, o Ronaldinho aberto do lado esquerdo, aquela coisa, aquele lado nós fechamos. E o outro lado nós praticamente liberamos para ter um jogador a mais no meio. Mas quando viesse o lateral, se fosse o Belete ou fosse o outro, ia tombar o Alex, para não deixar o Rubens Cardoso no mano, com o Diuli, com aquele francês. Só que no treinamento, o Alex estava saindo da zona, indo do outro lado do campo, muito longe, no campo ofensivo, para tentar tomar a frente do lateral que era o Granja. O que acontecia? Ele ficava no meio, meia boca, não conseguia nem ir lá, nem ficar aqui, e não dava tempo para o Edinho fazer o balanço. Aí o Granja pegava, tufo no Perdigão. Perdigão livre, qualquer time joga, cara. Perdigão pegava e puf, e o titular correndo atrás. E os caras ainda vieram com a proposta de marcar pressa e saída de bola. Aí à noite fui lá, mostrei aquela coisa toda e correu muito bem, né? Nós sabíamos que nós tínhamos assistido o jogo deles com a América do México e eu usei um termo que a imprensa aqui no Brasil foi mal comigo pra cacete, porque eu falei para os caras logo na conferência, comecei e falei, ó, meu time não vai marcar como a América do México, falei assim, entra, pô, faz favor, 3, podia ser 5, 6, 7, que o Ronaldinho fez, Deco fez, os caras fizeram, foi brincadeira. Falei, ó, meu time não vai marcar como gelatina, não. Meu time vai marcar no ferro. Aí começaram, saiu aqui um montão de matéria, que a Bel vai mandar dar porrada, a Bel vai... O time não dá porrada em ninguém, o time que eu dirijo, não dá porrada, cara. Não dá porrada. Tem que estar bem organizado. Aí nós sabíamos que ia ser difícil para ele, cara. Mas aquela reação dos jogadores, aquela preocupação, e depois, quando eu mostrei à noite o que ficou errado, cara, eu saí convicto. Agora, não que fosse conseguir. Nós sabíamos, eu sabia, que ia fazer um grande jogo. Agora, vou te falar uma coisa. Eu estava numa churrascaria à noite, véspera de jogo, eu não tenho que jantar, cara. Eu não fico dentro do meu quarto com a minha cabeça no jogo. Eu tinha que fazer pro jogo, já fiz. Saí para jantar, tomei meu vinho, voltei para casa, li meu livro e tranquilo, ver as notícias do Brasil pela internet e dormi, acordei. Outra coisa, né, Ben? Esse é o tipo do jogo bom, porque
a responsabilidade toda era deles, né? Era deles. Então nós entramos muito tranquilo, muito consciente do que tinha que fazer. Você pode mandar suas mensagens aí no Twitter, aí tá aí, #AbelãoFoxSports. Cara, esse cara é demais, né? O Abelão é sensacional. Nós vamos fazer um intervalo, a gente volta rapidinho e segura, viu, Abelão? Segura que tem muito mais coisa pela frente aí. A gente já volta, é rapidinho.